O bonito é que cria aceitação. Então, a imagem bonita está ligado ao que se chama o efeito halo, ou da auréola. Então, a gente tem essa concepção que é antiquíssima, de que tudo que é bonito é bom. Tanto é que a gente até confunde as duas palavras, o que é bonito, o que é bom. A gente fala boa aparência quando estamos falando de bonito. E o bonito é aquilo que tem harmonia, que tem equilíbrio visual, que as cores, as formas estão em equilíbrio. E quando a imagem tem esse aspecto de harmonia, equilíbrio, aí entra também o conceito de aquilo que tem simetria, a gente tem a sensação que estamos num lugar bom, com alguém bom, que essa pessoa, por ser equilibrada, ter uma imagem equilibrada, também é equilibrada. Então, ele proporciona aceitação. E isso é extremamente importante para o ser humano, porque o que causa maior medo nas pessoas não é o medo da morte, é o medo da rejeição. E a rejeição está muito ligada ao feio. Tudo que é feio, tudo que é fraco, tudo que é... É por isso que as doenças, infelizmente, fazem com que a pessoa esteja rejeitada. Está ligado a esse conceito de rejeição, que é horrível. Porque antigamente, se você era rejeitado, você praticamente morria, porque você vivia numa comunidade que tinha que sobreviver por sua própria conta. E isso você não consegue. Hoje em dia, a sobrevivência não é tanto física, mas emocional. Nós somos pessoas, somos gregários, nós precisamos de outras pessoas, precisamos sentir essa aceitação. Então, isso está ligado ao bonito. Porém, Eu deixei ativo, porque senão teriam, acho que, falado alguma coisa. Mas tá, pode continuar, Felipe, que foi gravado, tá? E já ficou disponível. tá. Então, o belo está ligado à atração e de conseguir atrair as pessoas para você. Não é só você ser aceito. E o belo é a expressão de qualidades inerentes, verdadeiras, expressas com harmonia estética. Então, expressas de forma bonita. E isso que é o belo. E é isso que a maioria das pessoas almeja hoje. Não somente ser bonito. E está criando muita confusão, porque as pessoas acham que tem que ser igual a alguém. E não é, você tem que ser igual a você. E, Perfeito. e o grande problema do profissional de beleza é, então, quem é você? Quem é essa pessoa que está à minha frente? O que ela quer expressar? Quais são suas qualidades? O que é a vida dela? O que são as prioridades? E a consultoria é isso. É você extrair essas qualidades, essas vontades, essas necessidades de uma pessoa e saber como transformar essa intenção numa imagem com harmonia e estética. Né? Teve uma outra pergunta que eu vi que você colocou sobre a sintonia do cabelo com a roupa, né? E o que é, como que é essa simbiose, ou como que é essa junção. E é importante saber que o cabelo é o item mais importante da imagem. Nós olhamos ao cabelo mais do que os olhos, do que tudo. E o trabalho todo que eu criei é baseado no que eu chamo hoje de Image ID,
que é uma junção de arte e consciência, ou vamos dizer, seria uma criação de uma ciência que seria psicologia da imagem. Como que é que a imagem funciona? E o que eu descobri é que as linhas, as formas e as cores são símbolos, o que chamamos de arquétipos, arquetípicos, símbolos arquetípicos, símbolos universais que todo mundo reconhece automaticamente. E o que acontece? Como que isso funciona? Por exemplo, se você vê alguém, uma orquestra, tocando, por exemplo, você vê uma imagem na televisão e você vê o maestro à frente de uma orquestra e ele está regendo essa orquestra. Mas você não está ouvindo a música, porque a televisão está sem som. Só pelos gestos que ele estiver fazendo, o maestro, você vai saber que tipo de música está sendo tocada. Se ele está fazendo gestos ondulares, você vai saber que é uma música suave. Porque nós sabemos, isso é o nosso DNA, é um símbolo arquetípico, que a linha ondular é uma linha que expressa suavidade. Então, você vai saber que é uma música suave. Se ele estiver fazendo gestos retos, assim, você vai saber que é alguma música de força, talvez uma marcha, alguma coisa desse tipo, porque a linha vertical simboliza, ou vamos dizer, expressa força, determinação, rigidez, estrutura, etc. E por aí vai. E nós, quando vemos uma imagem, qualquer que seja, pode ser uma paisagem, pode ser uma foto, uma cadeira, uma flor, o que nós registramos, na realidade, o cérebro registra imediatamente, e os estudos mais recentes mostram que isso acontece em 50 milésimos de segundo, são esse conjunto de linhas, formas e cores. E reagimos a esses elementos visuais emocionalmente, não racionalmente. Eles são processados pelo cérebro emocional e muito mais rapidamente do que o córtex visual, que é a parte, vamos dizer, racional do cérebro. Então, eu vejo a Sigrid agora, eu vejo o rosto, nesses segundos, eu soube que ela é uma mulher, que ela tem o cabelo loiro, etc. Mas antes disso, todos esses elementos me mandaram outras informações e que eu fiz em 50 milésimos de segundo um julgamento da Sigrid. E quando eu olho no espelho e me vejo, acontece a mesma coisa e eu faço um julgamento de mim mesmo. Então, se a minha imagem está expressando coisas pelas linhas, formas e cores que não tem nada a ver comigo, isso vai criar um baita de um problema. Total. Por isso que uma pessoa, quando está em depressão, ela se olha no espelho, se ela se vê como uma pessoa forte, inconscientemente, ela vai começar a detonar sua imagem. Porque ela não consegue se ver forte se ela se sente fraca. E o inverso também tem que acontecer. Ela vai fazer uma terapia, ela se sente bem, depois de 50 minutos de terapia, se olha no espelho e tudo aquilo se desfaz. Então, por isso que eu acredito que um trabalho de terapia tem que ser unido com a imagem. Porque a imagem tem uma força muito maior do que as palavras que estão sendo ditas pelo terapeuta. E tudo que ela pensou conscientemente tem que ser confirmado na imagem.
E isso acontece no nosso dia a dia. Se nós temos uma imagem que está expressando X, nós vamos virar aquele X, mesmo que não sejam quem nós somos. A nossa personalidade vai mudar. Mas no nosso íntimo, nós continuamos sendo quem somos. E então começa a ter um conflito muito grande que vai levar a doenças, a dificuldades, problemas, etc. E começa com perda de autoestima, perda de autoconfiança, e por aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que não é um trabalho fútil. De jeito nenhum. Entendeu? Esse que é o importante. Então, quando você começa um trabalho, consultor de imagem, o estilo tem que ser estabelecido pelo cabelo. O cabelo que vai estabelecer o estilo. Não é a roupa. Só que o cabelo tem o limite. Ele não diz tanto assim. Ele vai dar o geral. É como quando você abre a boca e sorri, são esses dois dentes que vão estabelecer sua forma de você se expressar. Mas todos os outros elementos vão dar uma riqueza para isso. Vão dar os detalhes, vão dar as nuances. Então, vai conseguir, com a roupa, com os acessórios, com a maquiagem, com todos os outros elementos, é que você cria uma imagem que expressa não só um estilo, mas princípios, valores e uma riqueza de um ser, que é a vida, a trajetória dela, etc. Então, não pode começar com a roupa, mas não pode parar com o cabelo. E as duas têm que estar falando a mesma coisa. Na realidade, quando a gente fala falando a mesma coisa, tem que estar em harmonia e sintonia. Eles podem até dizer uma coisa diferente, mas não em conflito. Se entram em conflito, isso destrói a imagem. Se entram em harmonia, enriquece a imagem. Eu vou dar um exemplo, que eu tenho, o meu estilo é um estilo fragmentado. Eu sou uma pessoa que pensa fragmentadamente. Eu vejo um item aqui, um item ali, e eu faço associações o tempo inteiro. E por isso eu sou criativo, porque é através de associações é que você cria. Eu vi uma coisa fantástica, assim, que quando você tem uma ideia, é porque seus pensamentos fizeram sexo. Criatividade, então, se divertir. criatividade é um pensamento, uma ideia juntar com o outro e formar uma terceira. Então, eles fazem sexo. E eu tenho esse tipo de pensamento. Eu penso uma coisa aqui, penso ali, e isso está refletido na forma que eu pinto. Porque esse é o meu estilo. É fragmentado, eu pego fragmentos e junto para ter um todo. Mas é assim que eu me visto também. Eu sempre fiz isso. Então, nos anos 60, eu estava nos Estados Unidos, eu estava na faculdade, estava plena guerra do Vietnã, época hippie, protestos, etc. Era a época que o privilégio de ter vivido, apesar de todos os conflitos, tinha, como o John Lennon falou, tinha um sonho. Né? Eu era um hippie clássico. Porque eu gosto das coisas clássicas, eu tenho esse gosto, mas eu sou também revolucionário, eu sou contestador. Então eu usava camisas com abotoadura e o resto hippie. E isso poderia ser algo totalmente incongruente
se eu não soubesse como O juntar isso. significado. E até que um dia eu conheci uma moça e ela falou: Nossa, você parece um cara que usa abotoadura. Eu falei: Estou usando mesmo. E isso era o meu estilo, isso era o meu jeito de ser. E ele vem de dentro, ele é uma expressão do seu ser. E é isso que um consultor de imagem tem que saber como fazer. Extrair esse ser que está lá dentro, entrar na cabeça dessa pessoa e não se projetar no outro, que é muito, muito difícil. Porque você tem que ter uma humildade tremenda e um amor pelo outro, uma compreensão do outro, e aí que entra o visagismo. Porque você tem os elementos para você ler o rosto da pessoa, entender o temperamento. Você tem, você vê as nuances de quem essa pessoa é, e a partir disso você estimula a pessoa a refletir. Então, a consultoria de imagem com o visagismo é uma arte e é um ato de amor, é de você compreender o outro. E você tem que mostrar esse amor pelo outro. Porque aí as pessoas abrem para você. Agora você tem que também saber os limites, que você não é um terapeuta, que você tem que saber o que não é da sua alçada. Você não vai entrar na vida sexual da pessoa, essas coisas. Mas você tem que saber como extrair a necessidade, explicar as coisas. E você tem que ter conhecimento para dizer, olha, você vai usar essa roupa, tem essa linha, e vai expressar isso. É isso que você quer? Vai ser bom para você? Aí a pessoa, vai ser legal, etc. Eu sou uma advogada, eu preciso dessa força. Mas você tem filhos? E para seus filhos vai ser legal? Aí ela volta e fala, ixi, não pensei nos meus filhos nesse momento. Mas você não tem uma vida somente no escritório, ou somente com seus filhos, ou somente isso aqui, você faz 1000 coisas. Então, como é que você constrói a imagem que beneficia você, seus relacionamentos, sua vida? E essa é a arte de você fazer uma consultoria de imagem. É maravilhoso, é uma coisa fantástica para você poder fazer isso. Teve até uma pergunta, Felipe, não sei se você recorda, que falava a respeito da sobrancelha. Se aquela sobrancelha que naturalmente é muito melancólica, se mudando o formato para um formato mais colérico, se isso interferiria na atitude, na emoção da pessoa. Fala um pouquinho para a gente. Sim, toda alteração que se faz na face afeta a pessoa profundamente em termos emocionais e pode afetar a personalidade da pessoa. Numa coisa como uma sobrancelha que é fixa, isso vai afetar a personalidade, porque você não muda a sobrancelha toda hora. Cabelo, a maquiagem, já você pode até se prender o cabelo, outras coisas. Mas a sobrancelha, não. A sobrancelha é muito importante porque é a área da emoção, e os olhos e a sobrancelha compõem essa faixa que é a cabeça tem o rosto, né? Tem 3 áreas, tem o testa que é o primeiro, tem a parte central e tem a parte de baixo. Essa aqui é a parte do intelecto, está relacionado ao cérebro, o córtex e tudo mais. Essa aqui é a parte da emoção e da intuição, vamos dizer, de cheirar as coisas, de percepção, da ação, é o pulmão e o coração, está ligado ao cérebro límbico, a área límbica do cérebro. E essa parte está ligada às pernas, a como você anda, como você se impõe, a força, a expressão, tem a sexualidade que está na boca, está ligado ao cérebro reptiliano. Então, está ligado
aos instintos, à intuição no sentido do o que é instintivo, que é feito automaticamente, como que você age dessa forma. E tudo que você faz em qualquer uma das áreas vai afetar as pessoas nessas áreas. Você muda a boca, por exemplo, vai afetar a pessoa em como que ela se comunica e como é a sua sexualidade, ou como é vista em termos de sexualidade. Você mexe na testa, na franja, você mexe em como essa pessoa é vista intelectualmente. Por isso que põe uma franja total e tampa, é chamado de doll look, look de boneca, porque está dizendo eu não penso, ou eu não privilegio o pensamento. Não quer dizer que você é burra. É que talvez esteja querendo tomar férias de pensar. A pessoa que está pensando muito, está muito pensativa, talvez seja uma boa fazer isso. Né? E a sobrancelha mexe com a emoção. E mexe muito. Então, o que me preocupa com a sobrancelha é essa linha muito inclinada que estão se fazendo. Porque as linhas... que é um... as mulheres acham que isso é sexy, é sensual. Na realidade, ele passa uma ideia de ser uma aventura. Porque as linhas inclinadas são de dinamismo, de energia, e eles dão velocidade. Então, isso dá a ideia que a pessoa é interessante porque vai ser uma aventura, vai ser legal. Dinâmica. Vai ter dinâmica, ela vai ser um foguete. Né? Entendeu? Mas são as curvas que são mais sensuais, que são envolventes. Então, quando você faz essa linha, tem uma coisa, que aqui, no centro da testa, você vai formar isto aqui, vai formar um triângulo invertido, bem no centro da testa. E o triângulo invertido é o símbolo do perigo. Por isso que quando faz muito elevado, tem a cara da malévola, da bruxa, da perigosa, da má, porque é o perigo. Na verdade, não é esse ângulo, é o triângulo que se forma no meio. Tanto é que o Wolverine, por exemplo, fez isso na barba. Formou um triângulo eles rasparam aqui para ter um triângulo bem aqui. Por isso que ele tinha um aspecto tão de perigoso. Mas também era atraente para as mulheres, porque eles tinham um aspecto de uma aventura, de uma coisa excitante e tal. Mas imagina se uma pessoa está em estresse, está estressada, está com hiperatividade. É bom colocar a linha inclinada? Não vai deixar ela mais ativa, mais hiperativa? Vai ser bom? Pode ser até bonito, mas vai ser bom? E essa linha muito inclinada é legal para os homens que querem uma mulher que é envolvente, que é suave, que é amorosa, ou dá a ideia que vai sempre ser uma aventura. Se é sempre uma aventura para vocês, será que não vai querer uma aventura com o outro? Então, e é uma mensagem subliminar, né, Felipe? É subliminar, é emocional. Não é racional. As pessoas reagem emocionalmente a isso. E rejeitam, aceitam. Cria ciúmes. A pessoa fica sem segurança em relação à mulher. Quem às vezes vai fugir de mim? E assim, Felipe, uma coisa que eu também sempre gosto de falar, que mais ainda o impacto é para a pessoa. Ela se sente instável sem saber o porquê, se ela não conhece essa linguagem,
ela se sente desestabilizada, com aqueles picos de euforia e muitas vezes sem conseguir carregar essa informação, Uhum. porque desestabiliza outras Exatamente. áreas, e o impacto e prejuízo maior é para ela. Exatamente. Isso, por exemplo, você falou de esses picos, extremamente perigoso isso aí para uma pessoa que está com síndrome que é, como que chama? Quando é alto e baixo, esse nome. O De bipolar. bipolaridade? Que é o que antigamente chamava de a pessoa que é maníaco depressivo, que vai lá no alto e depois vai lá no baixo, que é bem diferente do depressivo só. Uhum. Né? Aliás, foi feito um estudo em relação a isso por uma psicóloga que notou que cada temperamento tem uma tendência para um tipo de problema. Então, ela descobriu que entre todos os seus clientes, os coléricos, que são as pessoas de força, de determinação, etc., e os sanguíneos, que são as pessoas extrovertidas, dinâmicas, etc., não entram em depressão. O sanguíneo tem um problema de bipolaridade. E muitas vezes isso Déficit de é atenção também muito forte. déficit de atenção, e ele é diagnosticado como um depressivo e tratado como depressivo quando ele não é. E quando ele entra em depressão, na parte do pico para baixo, ele entra no fundo do poço. E ele fica catatônico quase. E parece que ele está em depressão, mas não é a mesma coisa do depressivo. E o colérico, ele tem síndrome de pânico. Não tem síndrome de... quando ele tem essas coisas e se desestabiliza, ele não acha o chão. Ele entra em pânico. É diferente desses dois. É o melancólico e o fleumático que entram em depressão. Né? É muito... Assim, as possibilidades de o que você, como você pode usar o visagismo é inacreditável. Eu nem imaginava que Até tinha poder. porque você consegue, a partir da imagem, né, de um trabalho bem estruturado, Philip Hallowell, visagismo Philip Hallowell, contribuir nesse diagnóstico e tratamento, né? Sim, Então, exatamente. atenuar, por exemplo, um exemplo foi esse que você deu da sobrancelha. Uhum. E o legal é que o Instituto da Psicologia, lá da USP, aceitou meu trabalho como uma base científica para um Maravilhoso. trabalho que foi feito fantástico, que realmente comprovou essa forma, vamos dizer, predisposta de você ver as pessoas e julgar as pessoas. Foi feito um que olhar foi a Patrícia Alencar que fez isso, a doutora Patrícia Alencar. Ela entrevistou 1.040 pessoas de todos os sexos, de níveis sociais diferentes e tal, tudo em São Paulo, mas de áreas diferentes e tal. E ela mostrava uma imagem que era um avatar que foi criado de acordo com o visagismo falou, com uma imagem que ela criou para ser rejeitada e ter uma certa impressão. E as respostas foram 70% a 80% confirmando o que ela pretendia, ou a intenção da imagem que ela criou. Aí ela mudou esse mesmo avatar para uma outra coisa, fez uma transformação no avatar, sem mudar o rosto, sem mudar nada, só mudou a imagem. E, novamente, com uma certa intenção, e novamente foram 70% a 80% das respostas confirmaram como que é, o que ela, a intenção dela. Então foram perguntas assim, quanto ganha essa pessoa, que tipo de emprego tem, tem relacionamentos, tem amigos, é feliz ou não é.
E é assustador, porque E, Felipe, eu não sei se você recorda, também tem uma pesquisa de uma americana que eu acho fantástico, está até no livro A Lei do Mais Belo. E nessa pesquisa, ela fez com bebês até 3 meses de idade, com rostos também, colocando na frente dessas crianças. E isso, assim, contrariou o que muitas pessoas às vezes imaginam, que o nosso cérebro, que nós temos uma tendência devido ao marketing, devido aos padrões estéticos, necessariamente a gostar ou não. Esses bebês, eles não tinham ainda tido contato com imagens, com esses conceitos, com propagandas, e mesmo assim eles buscaram uma simetria. Foi uma coisa assim absurda. Eles paravam mais tempo diante de fotos que havia uma simetria. Logicamente que não é esse único preceito, mas uma das coisas que o visagismo ele trabalha é isso, né? A gente entender sim, essa questão da harmonia. inclusive tudo isso, eu até mencionei isso numa mensagem que nós trocamos mensagem hoje, coloca em xeque muitas coisas que a semiótica fala, porque parte do princípio que nosso aprendizado é responsável pelas nossas respostas às coisas. E não é nossa, isso se é realmente o símbolo arquetípico, isso é uma coisa construída há, há milênios, desde uma época em que as pessoas eram primitivas. Então não tinham córtex praticamente desenvolvido. E quando você começa a pensar a respeito disso, você vê que nossas respostas ao mundo que nós vivemos são emocionais, não são racionais. Nós decidimos fazer ou não fazer uma coisa pela emoção. E nós somos motivados por forças que nós nem compreendemos. E hoje, no mundo que está cheio de imagens, mais milhões de imagens, que é um fenômeno extremamente novo, porque se você pensar 200 anos atrás, que imagens existiam? Eram que você via nas igrejas e pronto. Não tinha imagem, não tinha outdoor, não tinha propaganda, não tinha revista, Exatamente. não tinha nada. E a maioria das pessoas não mexiam nas suas imagens, eram naturais. Então a imagem era o rosto mesmo. Não tinha artefatos com estilo, com arquitetura, não tem nada disso. Hoje nós estamos extremamente estimulados. E essa não é só a imagem que está nos estimulando emocionalmente. Eu acredito que são todos os sentidos e que estão todos interligados. Só que tudo isso tem que ser pesquisado no nível acadêmico, Sim. de fazer pesquisas verdadeiras. Mas você pode falar de linhas doces, você pode falar de o tato agudo, uma textura aguda. Então, o som, a linha, a forma, a cor, o gosto, os cheiros, o tato, estão todos interligados. Estão todos estimulando a gente emocionalmente. São todos símbolos arquetípicos. E aí você vê as pessoas com earphone, ouvindo música o dia inteiro, assistindo filmes, assistindo no celular, e se eles estão vendo imagens e sons, etc., nesse nível, eles estão sendo superestimulados emocionalmente. E é isso que leva a uma hiperatividade, déficit de atenção, uma série de coisas. E Esgotamento. quando era criança, eu nunca vi uma criança hiperativa. Tinha uns mais alegres, que eram sanguíneos, mas hiperativos, ter convulsões, como é até frequente você ver crianças tendo convulsões. Isso não existia quando era criança.
60 anos atrás, mas também era um mundo que não tinha nada do estímulo que nós temos hoje. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. É uma investigação. O mundo mudou tão rapidamente, exige tanto da gente. Então, eu preciso me vestir de forma diferente. Eu tenho que ter meu cabelo de forma diferente. E eu acredito que o Fernão Ubri entrou como para facilitar essas mudanças. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, Paris se transformou em outra coisa. Deixou de ser o centro cultural e se tornou o centro da alta burguesia. Era onde todas as casas de luxo se estabeleceram, o haute couture, o haute coiffure, tudo alta costura, alto penteados, o hairstyles, etc. e tal. E essa revolução se transformou para Londres. A revolução cultural foi para Londres, só que deixou de ser política. Ele se tornou uma revolução cultural mesmo. E em busca do quê? E a contracultura que surgiu dentro de Londres em 1900, a partir de 63, 64, se manifestou basicamente pela música, a música rock que estava começando, se manifestou pelas roupas, surgiu a mini saia do Mary Quant, Vivienne Westwood estava aparecendo, e a moda, e até hoje, quando você vê a moda, o que é realmente que muda alguma coisa é de Londres, não de Paris. É o Galliano, são pessoas que vieram de lá, que talvez depois são absorvidos pelas casas de luxo. Mas a origem era em Londres. E também tinha na arte, no teatro, em várias coisas. E fervilhava. E eu estava vivenciando isso. Era o garoto, 15 anos, estava lá, e isso era que era a minha vida. E o que nós estávamos buscando era o direito de se expressar como nós somos. E não como uma sociedade deseja que nós sejamos. Essa liberdade de expressão que está muito mal compreendida hoje. Não é você dizer o que você quiser. É você ter o direito de você viver sua vida como você quer. De você fazer suas escolhas. De você ter a religião que você quer, ou a filosofia que você quer, ou se você quer o cabelo comprido ou raspado, ou você quer roupas justas, ou quer largas, etc. Eu gosto, eu quero assim porque eu sou assim. Essa era o que a busca. E isso foi conquistado. Uma das grandes decepções minhas é que eu saí da Inglaterra, fui para os Estados Unidos e voltei em 1970 para estudar arte. Eu ia desenhando 10 horas por dia, e isso foi quando eu resgatei a linguagem visual. E eu cheguei lá em maio de 1970. E um pouco antes, os Rolling Stones tinham feito uma primeira o primeiro mega concerto ao ar livre no parque Hyde Park, que foram 200 mil pessoas. E foi um marco histórico para bandas, etc. e tal. E foi em homenagem ao Brian Jones, que tinha morrido de overdose, era um dos membros do Rolling Stones. E o Mick Jagger subiu no palco e ele estava vestido com um vestido. Bom,
Se você pode subir no palco, um homem, num vestidinho, para homenagear o seu amigo, e sem ser desrespeitoso, você ganhou a liberdade de expressão. Você pode tudo. Aí, a partir desse momento, para mim, não era mais a questão se eu podia ou não podia. É que, já que eu tenho a liberdade, então, o que é que eu quero expressar? E essa é a pergunta central do visagismo. Tá? Eu queria fazer uma matéria sobre quais são os óculos ideais para cada formato de rosto. Aí eu falei, desculpe, mas você sabe qual o formato do seu rosto? E ela parou um segundo, silêncio do outro lado da linha. E falou, não. Então, se você não sabe o formato do seu rosto, você acha que seu leitor vai saber o formato do rosto? Ela falou, pensando bem, não. Então, o que adianta eu falar qual é o formato, o óculos melhor para o formato de rosto das pessoas, se a pessoa não sabe o formato de rosto? Você não acha que seria melhor fazer primeiro uma matéria de como descobrir seu formato de rosto? Ou o que cada tipo de óculos expressa? E se isso é o que você quer? Perfeito. Ela falou, é mais interessante mesmo, só que é a pauta que me passaram e eu não posso mudar isso. Eu falei, me desculpe, mas eu não vou fazer isso porque é papel de ridículo. Fazer uma coisa que não tem sentido, que não vai ser benéfico para ninguém. E você vê milhares e milhares de artigos falando qual o cabelo ideal para o seu formato de rosto. A pessoa nem sabe o formato de rosto que tem. E assim, Felipe, um exemplo de sala de aula e de atendimento mesmo, tanto masculino quanto feminino. A maioria das pessoas equivocadamente acha que o formato do seu rosto é redondo. As pessoas Claro. colocam isso na cabeça delas e não tem nada a ver. Na maioria das vezes não tem nada a ver. É porque quando você olha para um rosto, você vai olhar para as feições. E seu rosto, naturalmente, isso já é provado, ele faz um movimento, eu estou invertido, mas ele faz isto. Né? Ele faz a curva de Fibonacci e termina aqui. Então, não, ele vai para cá. Então, isso, vai assim e volta aqui. Então, você já faz esse movimento curvo. Então, o que você vai fazer? Seu olho vai fazer um movimento curvo, redondo, e você vai achar que o rosto Fantástico. é oval ou redondo. Quando a gente olha o rosto, eu não olho o formato de rosto. Eu olho as linhas que criam os formatos. Então, meu olho persegue as linhas que são em volta do rosto e eu vou vendo que linhas são inclinadas, que linhas são retas, que linhas são curvas, e aí eu vejo o formato de rosto. Só que eu faço isso numa velocidade tão grande que parece que eu estou vendo o formato de rosto. Não, eu estou fazendo... Mas é muito rápido. É uma equação geométrica rápida. É muito rápido. É quase frações de segundo. Então a pessoa acha que eu vi o formato. Não, eu fiz isto. Eu fui daqui para cá, para cá, para cá, e eu vi o formato de rosto. Porque eu vi essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, e somou tudo e eu percebi. Mas isso é treino. Sim. E tem que E fazer. as pessoas não treinam, acham que só veio o formato. Por isso que eu não uso essas coisas de pôr em frente do rosto, porque vai induzir você a ver um formato. Verdade. E não é assim que você vê. Você vê as linhas. E se você Até porque ninguém tem um rosto, salvo raríssimas exceções, que cabe dentro de uma figura geométrica. Não cai. Então,
por exemplo, seu rosto pode ser visto, primeiramente, como um rosto retangular. Só que você tem essa parte para fora e você tem essas linhas aqui. Então, na verdade, é um hexágono de base reta. Uhum. E que é onde você tem o sanguíneo e tem o seu colérico junto. Sim. Né? Só que a maioria das pessoas não tem a visão tão apurada para perceber que aqui é soltado, então faz isto e faz isto. E isso é treino. Né? Eles veem uma coisa reta, é reto, reto, vê você forte e fala, é reto. Tudo é reto. Sim. E, Né? Felipe, lembra que teve uma outra pergunta relacionada à barba também? Que a barba tem esses desenhos geométricos, né, mais marcados. A pergunta, não sei se você lembra exatamente, ela levava a entender que era uma dúvida relacionada a essa tendência, que hoje em dia os É homens estão por que usando tanta muito barba? Né? barba. Isso eu lembro que eu acho que estava querendo saber por que é tanto na moda, por que estão Isso, por usando que que os tanta homens barba. hoje têm sentido essa necessidade tão forte, isso associando ao visagismo, né? O uso da barba. Porque Porque, o que primeiro já começa falando, né, para quem não conhece, o que significa, o que simboliza, né, o uso é, da barba, do bigode. então, até que uns 20 anos atrás, mais ou menos, barba não era aceita no ambiente de trabalho. Porque havia associação de barba, bigode, está ligada a querer esconder alguma coisa. Então, a cara limpa é uma pessoa honesta, pessoa aberta. Inconscientemente, Exatamente. Então, a barba era um tabu. Não se usa barba. Que foi uma pena, porque a barba tem tantas linhas, tantos elementos visuais que podem ser usados para você se expressar mais, especialmente se o homem começa a ficar calvo. é a Então, maquiagem do homem. então exatamente. Só que eu acho que é até mais rico do que a maquiagem, Sim, tô porque brincando. você pode aumentar, você pode ter formas melhores do que com a maquiagem. Então, tem tantas coisas, porque você tem o bigode que afeta a parte da boca, que é a expressão. Então, vai mexer com como você está sendo visto em termos de expressão. A barba em volta do queixo vai alterar como a percepção do queixo. Da E vontade, você né? e é a vontade, como você se impõe e pode dar mais força ou mais dinamismo. Por exemplo, uma coisa que é fantástica é essa linha reta aqui, que você pode fazer com o cavanhaque, que são linhas de estrutura. Então, pessoas que são muito elétricas, que não têm muita estabilidade, quando colocam isso, ganham estabilidade, Eu ganham tenho um foco. exemplo de um cliente que era extremamente sanguíneo e ele começou a adotar o cavanhaque, a E diferença foi ganham foco, né? considerável. Total. Ele sabe onde ele vai, ele não fica lá indo para cá e indo para lá. Exatamente. E isso é fantástico você poder fazer isso. Ele pode dar mais estabilidade também, se você aumenta aqui a pessoa que está muito. Ou se a pessoa está muito fixo, você pode aumentar e fazer um pouco mais de angulações. Você pode fazer desenhos aqui. Olha, tem umas possibilidades incríveis com a barba. Só que você tem que conhecer a linguagem. Não é simplesmente fazer a barba como está Porque está na fazendo com moda. o padrão. E todo mundo fazendo uma padrão, pá, pá. Então tem o outro lado da barba, que é essa. Se você põe muito peso aqui, a pessoa fica pesada. Em vez de ficar forte, ela fica fleumática. Lenta. Ela fica lenta, ela não quer fazer nada, ela aceita tudo e só que um lento brutamontes. E ele perde sensibilidade e fica assim meio pesado e duro, né? Não é legal.
Não é bacana. Inclusive, teve um rapaz que tinha um namorado que estava com essa barba e falou, o que é o problema? Ele fez o curso, né? O que é o meu problema com o meu namorado? Ele está fazendo o mestrado dele e não sai do lugar, ele não tem ânimo. Aí ele mostrou a foto. Ele falou, pô, essa barba. Ele tem que dar mais leveza, tem que limpar para que ele tenha mais agilidade. Ele limpou e 2 semanas depois ele estava trabalhando, fazendo o mestrado. Incrível. É impressionante, porque afeta a pessoa emocionalmente. Então, tem barba que é bom, tem barba que é ruim, tem barba adequada. Aliás, a palavra importante é adequação de imagem. Né? O que é adequado para a pessoa? Para a pessoa. E o que é inadequado? O que é bom, o que não é bom? Não é só o que é bonito. Porque você pode fazer 1000 coisas bonitas. Se você tem esse senso artístico, senso de equilíbrio e tal, você faz com qualquer imagem, você deixa isso bonita. Não é essa a questão. A questão é o que você quer. Como que eu vou fazer isso? Como vou transformar essa intenção numa imagem? Essa talvez é a maior dificuldade que as pessoas têm. Porque você tem que pensar diferente.